Pessoal, boa noite. Hoje eu não vou dar a palestra sozinho. Vocês vão participar da palestra, certo ou não? Então não quero ninguém dormindo aqui hoje não. Beleza? Todos estão bem? Tem que ficar muito mais aqui, né? Então, primeiramente agradecer ao convite dessa casa para estar aqui novamente. Está mais bonita, né? Da última vez que eu vim. Tem mais ou menos um ano. Obrigado. Tem mais ou menos um ano que a gente esteve aqui e a gente fica feliz, né? Porque são doações, são obras de caridade, não é isso? E tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que é amar ao próximo como a ti mesmo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E amar ao próximo como a ti mesmo nada mais é do que você fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Por isso que eu falei que nós vamos participar junto aqui. Tem uma galera jovem aqui que pelo jeito é estudiosa, e tem uma galera que é mais experiente aqui que pelo jeito é estudiosa também, que está todo mundo feliz aqui. Quantas leis tinham no Código de Moisés? Nas leis mosaicas 1250 a.C. Alguém tem ideia? No decálogo ou lei? Quantas? No decálogo? Não. Os 10 mandamentos foram o primeiro conjunto de leis morais que Deus mandou para a humanidade, através de Moisés, que era um médium, certo? E o que é um médium? É um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. O intermediário, ele vem com essa programação reencarnatória, é um dom, e não é fácil, porque é trabalhoso, é difícil, a responsabilidade é muito grande, e ele traz do mundo espiritual e traduz para os encarnados aquilo que o mundo espiritual quer. Por que Deus faz isso e não abre, digamos assim, para todos a informação do mundo espiritual sem as pessoas? Pela lei da cooperação. Deus precisa que o homem encarnado coopere. Por isso que a gente está aqui hoje, a gente está cooperando, no sentido de trazer uma informação. O conjunto de leis morais foram os 10 mandamentos. O primeiro conjunto de leis morais que Deus enviou aos homens, através de um escolhido, que foi Moisés. Depois veio o conjunto de leis civis, que é como o Código Civil que toda nação tem, que todo país tem, que toda cidade tem, que é o código de leis que você precisa ter para que todo mundo consiga conviver de forma organizada. Mas aí, 1250 anos depois de Moisés, Jesus Cristo desce do mais alto dos céus e encarna na terra de novo para colaborar, para servir, para nos ensinar um monte de coisa que até hoje, mais de 2000 anos depois, a gente ainda não aprendeu. E o que Jesus fala para os fariseus, para os saduceus, os judeus de uma forma geral, porque Jesus também era judeu. O que Jesus fala? Pega as 613 leis de Moisés e você traduz essas 613 leis em só duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você fizer essas duas coisas, você vai ter uma vida plena. Chico Xavier dizia que o dia que a humanidade conseguir aplicar a lei de amar ao próximo como a ti mesmo, nós estaremos regenerados, nós estaremos na terra regenerada. E o que impede, o que nos impede de amar ao próximo como a nós mesmos? O que nos impede de fazer pelo próximo o que a gente gostaria que fizesse com a gente? Uma palavra, mas uma palavra que começa com egoísmo. E o contrário do egoísmo é o quê? A caridade. Então nós temos o egoísmo de um lado. Tudo que eu estou falando aqui, gente, está nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O Evangelho de uma forma geral é muito rico, mas o capítulo 11 é muito rico também. Então, de um lado nós temos o egoísmo, o oposto é a caridade,
Então, se eu tenho egoísmo, eu só olho para mim, eu não olho para o meu irmão que está do lado precisando. E aí, por outro lado, eu tenho o orgulho. E quem que é o oposto do orgulho? A humildade. Este capítulo do Evangelho fala exatamente do momento onde Jesus estava de frente com Pilatos. Eu vou inverter aqui, tá? Eu tenho orgulho e egoísmo de cá, eu tenho humildade, simplicidade e caridade de cá. Então eu tenho Jesus de cá e Pilatos de cá. O que Pilatos fala para Jesus? Tu és rei? O que Jesus responde? Primeiro ele fica calado. E aí Pilatos fala para ele: não vai me responder nada? Vai ficar calado? Você sabe que eu tenho poder de te condenar e te mandar crucificar, ou de te libertar. Tu és rei dos judeus? Aí Jesus fala: tu dizes. E se o meu reino fosse deste mundo, o meu Pai enviaria uma legião de anjos e não terias poder nenhum sobre mim. Porque o reino de Jesus não era o reino da terra. O reino de Jesus é o reino espiritual. E o reino espiritual se comunica com o reino dos encarnados o tempo inteiro. E aí, não só Jesus, mas os profetas antes de Jesus, que vieram preparar a vinda do Cristo, depois os apóstolos, depois os discípulos e depois todos os enviados que Jesus manda de tempos em tempos para lembrar a correção dos nossos rumos. Esses emissários são preparados por Jesus e são os grandes pensadores da história, seja da igreja ou não. A questão de determinadas igrejas fazerem de determinados homens extremamente espíritos elevados, encarnados como santos, é só uma coisa da igreja. Então nós temos, por exemplo, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, Santa Teresinha e etc. Independente de terem sido feitos santos, são espíritos altamente elevados, que vieram com as reminiscências do alto, daquilo que Jesus ensinou, para nos trazer uma série de coisas para a gente aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Uma das coisas, o respeito. Sempre que estivermos em relação a qualquer pessoa, a gente tira a emoção e coloca o respeito primeiro. Porque de repente nessa emoção tem raiva, de repente nessa emoção tem vingança, de repente nessa emoção tem maledicência, fofoca. Se você tira a emoção e coloca o respeito, automaticamente você já desarma aquela pessoa com quem você vai conversar. Uma das características principais do Cristo, a compaixão. A gente acha que paixão é essa coisa de amor, de paixão relacionada a amor, mas paixão é sofrimento. Então quando fala assim, paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo. E o que é compaixão? Sofrer com. Se você vê o seu irmão que está sofrendo e você sente a dor com ele, você está tendo compaixão, que era o que Jesus fazia muito e tinha muito. Então, quando nos evangelhos fala assim, e Jesus teve compaixão e o curou. Quantos de nós aqui, vamos fazer um exercício, no nosso dia a dia, a gente olha para alguém na rua mesmo, a gente olha para alguém e se compadece, tem compaixão daquela criatura que às vezes nós estamos dentro do nosso carro, no ar-condicionado, bem confortáveis, e o nosso irmão que está ali do lado de fora, no calor, na chuva, e aí você olha na calçada, dá umas coisinhas dele, às vezes é uma mochila, e normalmente tem uma criança, que às vezes até são usadas essas crianças para sensibilizar as pessoas para doarem, mas nós precisamos ter
compaixão. Ter compaixão e fazer caridade não é alimentar um vício, porque tem gente que vive da exploração do sentimento alheio. Então eu pego uma criancinha no colo, eu coloco essa criança e eu vou sensibilizar aquela pessoa para me dar um dinheiro, e eu vou passar a viver disso. E a gente também não pode alimentar isso. Mas amar ao próximo como a ti mesmo também é dizer não. É baixar o vidro simplesmente para dar um bom dia e não para dar um dinheiro. Façam essa experiência e vocês vão ver a alegria daquela pessoa que recebe o bom dia e fala: meu irmão, muito obrigado, porque eu achei que eu era invisível, porque as pessoas passam aqui nem sequer ouvindo a marcha, e eu só queria um bom dia, eu só queria ser ouvido. Em 2006 comecei um trabalho social, vocês já conhecem um pouquinho, e esse trabalho social é de ir às comunidades de periferia, bem carentes mesmo, bem carentes, não para doar. A ideia nossa do trabalho não é doar, a ideia é de chegar lá e permitir que eles entendam que estão sendo vistos. Já me disseram que eu não posso abraçar essas pessoas, uma psiquiatra amiga nossa já me falou isso. Já me disseram que a gente não pode se envolver emocionalmente com essas pessoas, uma psiquiatra conhecida também me disse isso. Só que você tem que se envolver sem perder energia, você tem que doar energia. Lembra uma passagem também dos evangelhos, que uma mulher toca as vestes de Cristo por trás e Cristo fala: alguém me tocou, eu senti uma energia saindo do meu corpo. Aí Pedro vira para Jesus e fala: não, mestre, você está de brincadeira, porque está todo mundo te apertando. Ele falou: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Por quê? Tocou com fé, que era aquela mulher que estava com sangramento, 38 anos e tal, e de repente ela tocou nele, e o simples fato de tocar com fé, o sangramento se estancou. Nós viemos nesta encarnação para caminharmos rumo ao progresso, limpando as nossas manchas da encarnação passada ou das encarnações passadas. Vestimos essa roupa de carne cheia de manchas. À medida que nós vamos corrigindo as nossas imperfeições, trabalhando a nossa reforma íntima, nos melhorando, essas manchas vão sendo limpas. Imaginemos que nós estamos com uma camisa branquinha, cheia de mancha, e aí a gente vai, a cada lavada ela fica mais limpinha. Cada lavada é uma encarnação. E aí, o que a gente precisa fazer a cada dia? O que Santo Agostinho fazia. E o que ele fazia ao final de cada dia? Sentava na cama dele à noite e falava o que fazia feio durante o dia. Então ele sentava na cama dele no final do dia. Eu falo para minha esposa que a gente tem que sentar todo dia no final do dia, um olhar para o outro e falar assim: o que a gente fez hoje que não foi bom, para quê? Para a gente não repetir amanhã. Mas a gente não senta não, mas precisa. Só que se você sentar na sua cama no final do dia e fizer uma reflexão, pode ser rápida, sobre o que você fez naquele dia que você fala: não quero repetir amanhã, a gente vai repetir. Porque, como dizia Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí a gente tem que vigiar e orar. Mas se nós fizermos o exercício, vai chegar um momento que a gente não cai mais. Pelo menos naquele mesmo buraco não. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho que a gente quer seguir. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em um determinado momento, fala: o homem produz o próprio sofrimento. Parece que a gente busca, porque as conexões com o mundo espiritual, elas podem ser feitas com os do alto e com os de baixo. E aí nós temos uma porta, essa porta está dividida ao meio, a parte de cima e a parte de baixo, e a maçaneta só tem do lado de dentro, não tem do lado de fora. Então você está aqui, que é você,
você tem uma porta que te conecta ao mundo espiritual, tem a porta de cima, que ela te conecta às coisas do alto, e tem a porta de baixo, que ela te conecta às coisas de baixo. E as coisas de baixo não vão te recomendar coisas boas, não vão te chamar para ir para o centro, não. Vão te chamar para ir para lugares que não são muito bons, e tem um monte de gente também que não é muito legal, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Só que é você quem abre a porta. Então você fala, mas eu estou sofrendo influência, mas você quis abrir a porta. Se abrir de baixo, você vai sofrer influências do mal. Se você abrir de cima, você vai receber os eflúvios e as vibrações do alto que vem em nosso corpo. Apocalipse, o livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, certo? Quem escreveu? João Evangelista. São João Evangelista escreveu o Apocalipse. Lá no Apocalipse está escrito que em um determinado período o mal seria solto e estaria livre para praticar o mal durante 1000 anos, certo? Esses 1000 anos foram a Idade Média. Já ouviram falar na escola sobre a Idade Média? Ou não? A Idade Média durou 10 séculos, 1000 anos, do século V ao século XV. E a Igreja Católica Apostólica Romana, que começou no século IV, foi cedendo às tentações dessa porta de baixo aqui. Por quê? Porque o homem é sujeito às paixões do mundo. Se você cede às paixões do mundo, automaticamente você não se conecta com as coisas do alto, e também você acaba não seguindo os preceitos do Cristo. E aí o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo vão ficando para segundo plano. Por quê? Porque eu vou amar mais o poder, as riquezas, os vícios, e aí eu faço uma troca. Eu troco Jesus pela matéria, pelo mundo. E aí, em plena Idade Média, que durou esses 10 séculos, no calendário marcava 26 de setembro de 1182, século XII, quase no final do século XII. Quem nasceu nesse dia, Maria? São Francisco de Assis. Como é que é? A mãe dela, eu lembro. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era a reencarnação de quem? João Evangelista. Sem a reencarnação, gente, nós não conseguimos entender o que Jesus falava. Se você não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Eu, de verdade, há 4 anos, eu não tinha subsídios para acreditar na reencarnação. Não tinha, de verdade. Mas aí, eu já tinha ganho a Bíblia da minha mãe, estudei a Bíblia inteira. Quando eu terminei de estudar a Bíblia, eu ganhei o Evangelho segundo o Espiritismo da minha mãe de novo. E aí eu comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com ela. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E é do alto. Porque aquilo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois no Livro dos Espíritos, e depois no Livro dos Médiuns, e depois no Céu e Inferno, e depois na Gênesis, que é a obra básica do Kardec, que são 5 livros, e depois no Obras Póstumas, que traz um pouco do que ele trouxe em vida, e mais um pouco do que ele já me enviou do alto, são 6 obras. É a estrutura da doutrina da ciência espírita, decodificada em doutrina, chamada de Espiritismo, que traz tanto preconceito, é ou não é? Você fala assim, você é espírito, nossa senhora, como se você fosse algo que fosse ruim. Hoje já melhorou muito, mas imagine no século XIX, imagine no início do século XX, o que Chico Xavier, por exemplo, passou, né? Chico Xavier nasceu em 1910.
Divaldo, 1927. Em 1931, Emmanuel faz o primeiro contato com Chico e fala assim para ele: eu preciso de você. Porque a gente não precisa do intermediário, não é o médium. A informação não vem do mundo espiritual para alguém encarnado, médium, trazer informação para nós. Foram mais de 430 obras. Aí Jesus falava assim: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Se você não quer ver, meu amigo, tudo bem, você pode continuar não vendo, mas está aí. O sonho da maioria, o esposo já está me corrigindo, porque eu falo assim: o sonho de todo mundo é saber de onde que a gente veio e para onde a gente vai. Eu falei: de todo mundo não. Eu falei: é verdade, tem que mudar meu conceito. O sonho de muitas pessoas, inclusive o meu, era saber de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui e para onde eu vou após a morte. Qual é o sentido da vida? São perguntas filosóficas profundas, muito profundas. Eu fiz essa pergunta para mim com 33 anos. Coincidência ou não, a idade que Cristo foi crucificado. Porque eu estava achando que a minha vida estava muito sem sentido. E aí estava sem sentido, eu comecei o projeto social para pelo menos dar sentido à vida do outro. Se eu não estava vendo sentido para a minha vida, eu queria dar sentido para a vida do outro. Se eu não conseguia ser feliz com a minha vida, eu queria ver a felicidade naquele a quem a gente ajudava. E sabe o que eles falaram dias atrás? Que eu falei assim: o que é a melhor coisa que a gente traz para vocês? Eu achei que eles iam falar a cesta básica, porque a gente não leva muita cesta, mas às vezes o pessoal doa. Aí eles falaram assim: a palavra. Porque sempre que a gente vai, eu levo a Bíblia, ou a gente pega uma Bíblia de uma casa e pede para as pessoas abrirem aleatoriamente. Onde abrir, vai vir uma mensagem que vai ser para mim, para você ou para a comunidade, porque é muito rica, né? São 73 livros na Igreja Católica e 67 livros, na realidade 66 livros na Igreja Evangélica. A base da doutrina espírita, a base da ciência espírita é o cristianismo. Então, os espíritos superiores recomendam na doutrina que você faça duas coisas, tirando o que Cristo falou, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Duas coisinhas básicas que a gente não faz muito. A gente não, muitas pessoas não fazem, que é estudar os evangelhos e agradecer a Deus todos os dias tudo que a gente recebe de graça. Quantos de nós levantamos no nosso dia a dia, passamos o dia inteiro e a gente agradece tudo que a gente tem? A gente só agradece mais quando a gente sai da cidade e vai para a roça, e na roça você começa a ter contato com a natureza. Que aí você vê o amanhecer, você vê o pôr do sol, você vê a chuva, você vê um monte de coisa, vê os animais e tal, tem contato com a natureza, coisa que nós no dia a dia, no meio do concreto, a gente não tem. E na correria do nosso dia a dia. E aí, no começo da Terra, lá no início, quando os primeiros espíritos vieram habitar o nosso planeta, eles só tinham instintos, pareciam quase animais. A diferença do animal é que ele podia, do homem primitivo, do animal é que ele podia ir reencarnando e podia ir evoluindo. O cachorro vai ser sempre cachorro, mesmo que ele evolua um pouco em termos de proximidade do ser humano. Mas nós não. Nós somos diferentes. E aí você começa primitivo, pelas reencarnações você se torna um homem com acesso a sensações, e aí continua evoluindo e reencarnando, e você chega ao sentimento. E você muda mesmo quando você começa a entender o que é esse sentimento chamado amor. Que normalmente o nosso amor está ofuscado pela matéria. Você, eu amo a Marina, eu amo essa criatura, mas eu não posso ajudá-la, porque eu preciso acudir a minha parte primeiro. Um tempo atrás, porque a gente sempre faz uma rifa no projeto para poder arrecadar, eu mandei uma mensagem para uma amiga
A rifa era de R$ 25. Alguém aqui já vendeu rifa? Já? Fácil? Não é fácil. Tem 16 anos que nós não vendemos rifa. Nós convidamos você a participar de um projeto para você doar para pessoas e você ainda ganha a possibilidade de ser sorteado e ganhar um prêmio. Mas a gente não vende rifa. E essa rifa era de R$ 25. Aí uma amiga me respondeu em áudio no WhatsApp: ô Israel, não vou poder te ajudar, porque eu comprei um apartamento de 1 milhão e estou fazendo uma reforma e eu vou gastar mais de 1 milhão. Ela não tinha condição de comprar a rifa? Tinha, mas não era a prioridade dela. Por quê? Porque a matéria estava atrapalhando o amor. A matéria estava atrapalhando a caridade. Enquanto a matéria estiver atrapalhando o nosso sentimento, nós não vamos chegar ao próximo. E quem é o próximo? Quem a espiritualidade coloca na sua frente, não só o que está do lado ou é da família, não. Pode ser alguém que aparece para você na rua. Quanto mais você se eleva, mais alegria você sente. E aí está escrito no próprio capítulo. Essa alegria do doar, ela é o prelúdio do que você vai sentir na felicidade, que é o mundo espiritual mais elevado. Porque a felicidade, sinto dizer, a felicidade não é deste mundo encarnado. Aqui nós temos momentos felizes, mas a felicidade plena, ela está um pouquinho distante daqui, porque a gente tem que melhorar muito ainda as nossas imperfeições, a nossa reforma íntima. Outro ponto muito observado: perdão. Capacidade de perdoar, capacidade de pedir perdão. Pedir perdão é difícil? É? Por quê? Porque a gente é orgulhoso. Então, a gente não tem que se desfazer do orgulho, da soberba, de tudo aquilo que é ruim. A gente não tem que se aproximar daquilo que Jesus ensinou: a benevolência, o amor, a caridade, a simplicidade. É simples assim. A energia de cá, ela é pura e ela é leve. A energia de cá, ela não é pura e ela é bem pesada. Só que a gente escolhe em qual das duas energias a gente quer trabalhar. E aí Francisco de Assis vem da reencarnação de João Evangelista no ano 1182 e ele parte no ano 1226, 44 anos só. 7 dias depois de ter completado 44 anos. Sofreu muito, morreu doente. Na programação da encarnação dele, ele decidiu com os pais no mundo espiritual virem numa família de gente muito rica. Por quê? Para ser testada, era a prova dele. Porque é muito difícil a gente se desfazer do luxo. O problema não é ser pobre, o problema é empobrecer. O problema é você é pobre, aí você adquire as coisas, estou falando de bens materiais, e aí você se desfazer dos bens materiais para você voltar a ser pobre, para você voltar a conviver com a falta, principalmente do dinheiro, não é fácil. E Francisco de Assis veio no meio de gente muito rica. O pai dele era um dos mais proeminentes da Itália. E aí um dia, quando ele foi, deixando de ser criança, passando a ser um adolescente e jovem, o espírito começa a internalizar o processo da vida dele. Aí ele já não é criança mais. Quando ele se entendeu, quando ele entendeu o que ele veio fazer, ele falou primeiro para a mãe: eu preciso mudar meu pai. Ela falou: a gente não muda ninguém. O que você pode fazer é dizer para ele que você não concorda com o que ele faz, mas não falar para ele que ele está errado, que você é o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, né? E aí ele vai ter uma conversa mais dura que ele teve na vida dele com o pai. E muitos aqui que são pais também já tiveram conversas duras com os seus filhos, porque você queria um caminho para ele diferente.
Mas ele vira para o pai e fala: pai, eu vou seguir o meu caminho não é o caminho do Senhor. E aí o pai dele fala assim: mas até a roupa que você usa eu te dou. Aí ele tira a roupa, fica pelado, entrega a roupa para o pai e fala: nem da sua roupa eu preciso, e sai pelado, sai sem a roupa. E aí Jesus aparece para ele e fala assim: reconstrói a minha igreja, refaz o caminho da minha igreja, porque naquela época, na Idade Média, existiam duas misérias mais fortes. A primeira eram as cruzadas, não sei se vocês vão lembrar, que tinha um exército do Papa, né? E a igreja estava muito mais voltada aos bens materiais do que aos espirituais. E a segunda era a Inquisição, que foram duas chagas da humanidade. E aí Jesus manda 200 emissários, 200 espíritos altamente elevados, e o líder deles era a reencarnação de São João Evangelista em Francisco de Assis. Um desses que vieram foi Santo Antônio de Pádua. Oi? Clara de Assis. Lutero, que depois vai fazer a reforma contra a igreja. Joana d'Arc. A Joana d'Arc vem no momento para libertar a França do jugo inglês, justamente no período final da Idade Média. Então, sempre Jesus envia os seus emissários para nos ajudar a lembrar do caminho. Nós estamos saindo do caminho aqui, ele sempre vai colocar seres em quem a gente vai se espelhar. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, etc. Recebi a informação esses dias, não sei ainda de onde vem, mas me parece que é sério, de que a reencarnação de Clara de Assis é exatamente em Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo, né? E que Santo Antônio de Pádua, isso está no livro, neste mesmo livro de Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua é a reencarnação de Zaqueu, aquele que sobe na árvore para ver Jesus, né? Sem a reencarnação, a gente não consegue conceder o progresso. Então nós estamos aqui hoje, vindo de passagens anteriores, e já estamos, acredito, bem melhor do que nas anteriores, mas ainda temos muito que melhorar, ainda temos muito o que evoluir. Para finalizar, de uma forma geral, a igreja falava assim: sem a igreja não há salvação. Ou então, a gente poderia pensar: sem o centro não há salvação, né? Mas na própria doutrina já há um conceito diferente. Sem a caridade não há salvação. Porque não basta a gente estar dentro da igreja, ou a gente estar dentro do centro, ou nós sermos líderes religiosos, ou a gente estar liderando um grupo de pessoas, se o nosso coração não estiver lá. E aí Jesus também falava: onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Está no nosso bolso? Ou está nas coisas espirituais? Jesus falava onde a gente tem que ajuntar tesouros, onde a traça não corrói, a ferrugem não come, o ladrão não rouba. Porque quando a gente vem com algum bem material. Quando a gente for fazer a nossa passagem, nós vamos levar algum bem material daqui. Por que nós deixamos de cultivar e de juntar esses tesouros espirituais para a gente guardar tanto nos nossos cofres, se nós não vamos levar nada? Aí as pessoas falam assim: mas é porque eu preciso deixar para os meus filhos, né? O que as pessoas precisam mesmo é de valores espirituais, é de amor, é de caridade e de tudo aquilo que os nossos pais nos dão, que são muito melhores essas coisas do que o dinheiro. Eu perdi meu pai com 17 anos. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. E quando a gente começa a perder, a vida começa a mudar. Eu comecei a perder cedo. Às vezes as pessoas, perdem com muito mais tempo.
Mas quando você começa a perder os entes queridos, que normalmente acontece quando a gente está mais velho, quando você começa a perder a autonomia, quando você perde condição financeira, quando você perde recursos, quando você perde bens materiais, quando você começa a perder, a vida começa a ficar mais triste. Mas a dor e o sofrimento são bênçãos do alto. Pode parecer paradoxal, mas não é. A dor e o sofrimento fazem com que nós nos aproximemos dele, porque quando está tudo bem a gente esquece dele. Mas quando a gente está em sofrimento, a gente até o joelho no chão a gente coloca e reza fervorosamente, e reza para Deus e para Jesus e para Maria, a gente reza para todos os anjos, a gente busca tudo no sofrimento. E os problemas nos são enviados desde o início da humanidade, para que nós testemos através da nossa inteligência como nós vamos resolver o problema. É assim que todas as invenções aconteceram. Então, hoje, cheguemos nas nossas casas, sentemos na nossa cama, na hora de dormir, e façamos um exercício. O que eu fiz hoje, que eu não gostei de fazer, que eu não quero repetir amanhã? Se nós fizermos esse exercício, já está bom? Não está bom, porque depois você vai colocar um outro exercício. O que eu posso fazer de bem por alguém? Aí tem gente que acha que fazer de bem é botar uma cesta no carro e distribuir na rua. Não, uma oração, uma prece por alguém é uma caridade. Uma prece por alguém é uma caridade. Tudo que você faz de bem para alguém é uma caridade. Tem gente que fala assim: eu não faço mal para ninguém. Não basta. Você não fazer mal para ninguém é uma obrigação sua. Você tem que fazer o bem. Pode ser sequer baixar o vidro do carro e dar bom dia para uma criatura que está do lado de fora. Não é você enchê-lo de dinheiro ou você alimentá-lo de uma forma que ele possa fazer disso a atividade dele. Tem gente que briga por ponto de esmola. Tem gente que está na rua pedindo, e se você chegar e falar: não, vou te levar para o hospital, vou curar a sua ferida. Não, se eu curar minha ferida, eu perco meu ganha-pão. Mas aí nós não podemos alimentar esse tipo de coisa. E é isso que a gente não faz nas comunidades. Nas comunidades a gente dá condição de trabalhar. Você quer trabalhar, a gente financia o projeto. Se a pessoa coçar a cabeça, já não vai dar certo. Porque a pessoa fala assim: não, você doa isso aqui para mim? Eu falei: não, o que você pode fazer aqui? Não, eu posso capinar. Então a gente dá enxada. Aí se ele coçar a cabeça, não vai dar certo, porque ele não quer trabalhar. E aí o que Paulo falava? Quem não trabalha também não deve comer, porque desde o dia que a gente nasce a gente dá despesa, só que alguém paga a nossa conta. Chega um ponto que o boleto começa a chegar para nós. Eu falei que ia finalizar e não finaliza, né, Maria? Mas agora vai finalizar mesmo. Com 12 anos, meu pai, quando eu tinha 12 anos, meu pai virou para mim e falou assim: a partir de hoje, você só vai ter casa, comida, roupa lavada, que já é muito, né? Mas eu não te dou mais um tostão. O mês salário que você recebe, você vai ter que dar conta das suas contas. E aí eu comecei a entender que a vida custa, e que a gente tem que dar valor no dinheirinho que a gente ganha, que é suave. Que enquanto você está gastando do pai é fácil, você tem tudo em casa. O dinheirinho do pai é fácil, você não dá valor. Mas quando você começa a entender essas duas coisas, que a vida custa e que a gente pode perder, que eu com 17 anos eu não tinha ideia que a gente podia perder o pai. E de repente a vida vem e faz assim, ó. Naquela noite eu sonhei que meu pai tinha morrido, e eu fui na cama dele para ver se era um sonho, e não era. E agora, hoje é que dia? 25, daqui 2 dias, dia 27, completam-se 36 anos sem meu pai. Não é fácil, mas a perda do meu pai foi o que fez com que eu me tornasse o homem que eu sou hoje.
E eu agradeço muito a minha mãe, que virou pai e mãe. Eu agradeço muito a minha mãe, dentre outras coisas, por ter me dado duas coisas: a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso mudou completamente a minha vida, ao entender que a vida não é só o mundo físico, muito pelo contrário. Nós nascemos com uma única certeza, que um dia vamos fazer a passagem. Para onde? Busquem, criaturas, estudem, porque esse conhecimento do que vem depois dá uma tranquilidade muito grande para o espírito. Posso falar para vocês hoje que hoje eu sou uma pessoa muito mais em paz do que há 4 anos, quando eu comecei a estudar a doutrina. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a proteção de Maria estejam conosco nessa noite, que assim seja.